De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, com quem estou falando? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe ou o Low, que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Goste ou não, sua obrigação é Kyrat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre a Mita e Sabal. Fique conosco, AJ. Prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Oi, tudo bom? Aqui é o Jota e hoje eu vou fazer uma análise do game Far Cry 4. Far Cry 4 tá no top dos meus 10 melhores games favoritos que eu já joguei na minha vida. E também eu posso dizer que Far Cry 4 vai estar marcado para sempre na minha vida gamer, porque ele foi o meu primeiro jogo que eu joguei no meu Xbox One. Assim que eu peguei o meu videogame, o Xbox One, eu tinha uma lista com os 5 melhores jogos que eu iria jogar de primeira no meu Xbox One. E mesmo que esses 5 jogos não fossem os primeiros que eu fosse jogar, pelo menos em algum momento da minha vida eu ia jogar eles. E entre um deles era o Far Cry 4. Eu infelizmente não pude jogar o Far Cry 3 até jogar o Far Cry 4. Na verdade, até esse momento da minha vida eu ainda não joguei Far Cry 3. Porque na época eu não tinha dinheiro para comprar o Far Cry 3. Mas hoje eu até posso comprar o Far Cry 3. Só que os jogos estão avançando muito. E olha, aí pra frente vai ter já tem o Far Cry 5, que eu ainda pretendo jogar. Com certeza, Far Cry é um dos meus jogos de tiro em primeira pessoa favorito. E apesar de ter jogado Far Cry 1 há muito tempo atrás, ainda no meu notebook, para mim, como gamer, é um pecado ser fã da Far Cry e ainda não ter jogado nem Far Cry 2, nem o Far Cry 3. Mas o Far Cry 4 é jogo o suficiente para me deixar fã, assim, de primeira. Tá? Eu ainda vou jogar o Far Cry Primal e ainda vou jogar o Far Cry 5. Também já joguei o Far Cry, que era como uma extensão, o nome era Far Cry Blood Dragon. Alguma coisa assim, Far Cry 3 Blood Dragon, que eu joguei e eu vi que as mecânicas eram iguais às do Far Cry 4. Né? Mas o jogo era bem curtinho, mas também valeu a pena como uma jogada de Far Cry. A história de Far Cry 4 é bem tradicional, com um final previsível até. Só que ainda assim vale muito a pena você dar uma chance para esse jogo. Este é um game de sobrevivência, mas ele é muito leve nesse ponto de sobrevivência. Isso porque fica realmente difícil você ter um game de sobrevivência quando você tem muitos recursos no game, o que tira um pouco da tensão do jogo. Se você quiser realmente um jogo de sobrevivência pesado, esse jogo tem que te dar poucos recursos, pouca munição para as armas ou nenhuma arma até, poucos itens de recuperação de vida. Em momentos da história, você vai ter que fazer algumas escolhas e essas escolhas vão ter consequências. Nada que vá pesar muito conforme o jogo avança. Só que com certeza Far Cry 4 já merece ótimos pontos por colocar você a fazer escolhas. Afinal, esse é o futuro dos games. Cada vez mais faremos mais escolhas conforme os jogos evoluem. Em Far Cry 4, o protagonista AJ Gali volta a Kyrat, uma nação fictícia fortemente inspirada em locais da região do Himalaia e do Nepal. Um lugar indomável e selvagem no seu país de origem para espalhar as cinzas da sua mãe falecida por acidente ou força do destino. Ele acaba se envolvendo numa guerra civil entre os rebeldes, conhecidos como o Caminho Dourado, e o regime autoritário e extravagante do auto-intitulado rei e sádico Pagan Min. AJ decide fazer o papel de herói e se junta ao Caminho Dourado, e dentro do Caminho Dourado é que você, como jogador, vai começar a fazer as escolhas que eu tinha mencionado antes. E você pode tranquilamente ir alternando de qual lado você quer ficar dentro do Caminho Dourado. Isso porque as decisões que vão mudar o final do game são só as últimas. Ponto negativo para o jogo por isso. De personagens, nós temos o AJ Gali. É um cara quieto, de poucas palavras, sempre pensando na escolha certa e no caminho que ele deve tomar. Isso é para que você, jogador, crie em sua mente o seu próprio AJ.
para que você se identifique com ele, para que você coloque a sua própria personalidade no AJ. Isso é muito parecido com o que acontece com o Master Chief em Halo. AJ o tempo todo está em situações difíceis de quase morte, até porque o tempo todo ele está trocando tiros, mas sempre conseguiu lidar com todas as situações. Ele sempre tenta agir de maneira furtiva e usando o conhecimento, sendo sempre silencioso, mas você tem toda a liberdade de agir como um ninja, como o próprio AJ, ou você pode agir como o Rambo. AJ raramente acha graça de alguma coisa séria. Ele parece ter certa experiência com armas de fogo, embora seja muito longe de ele ser um exímio atirador. Mas essa tal experiência dele pode ser porque ele se envolveu em gangues ou entrando no exército. Fora AJ, você também vai conhecer outros 3 personagens que vale a pena muito falar deles. A primeira é a Mita. A Mita, ela foi a primeira mulher a fazer parte do Caminho Dourado, os rebeldes. A Mita é contra as tradições de Kyrat e ela quer trazer o progresso para o lugar. E a grande maioria dos homens que forem jogar Far Cry 4 vai com certeza ficar do lado dela. Isso porque ela é bonita e tem decisões realistas, o que encaixa perfeitamente com o perfil de um cara. O outro personagem é Sabal. Ele é o outro líder do Caminho Dourado ao lado de Amita. Ele é contra as ideias dela, pois acha que, mantendo as tradições de Kyrat, eles vão ficar fortes contra os soldados de Pagan Min. Você é livre para escolher em qual dos 2 lados vai ficar. Agora vou falar sobre ele, Pagan Min. Ele é conhecido por seu terno extravagante. Até parece ser um fã do Coringa, porque o terno dele é roxo. E ele é bem sádico, também conhecido por sua violência excêntrica, e ele tem uma maneira bem diferente de ver as coisas. Ele trata AJ como um aprendiz, um discípulo até, dando conselhos para ele por rádio. Mesmo AJ sendo do Caminho Dourado, e a AJ acaba ignorando tudo que ele fala. Pagan Min fala que ele quer mudar Kyrat, quer trazer para a nação um futuro glorioso nas cinzas da velha sociedade. Um pecado desse game é que Pagan Min não aparece muito em 90% do gameplay. O cara aparece de um jeito brilhante no começo do jogo e depois o cara some. E isso é um pecado, pois eu queria enfrentar um vilão à minha altura dentro desse jogo. E que ele aparecesse em vários momentos do gameplay, assim como o Nemesis, que você conhece. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Pagan Min, de longe, é o personagem mais interessante do jogo e ele é dublado pelo Sérgio Moreno, mesmo dublador de personagens como o Geralt de Rivia em The Witcher 3 e o Aiden Pierce no primeiro Watch Dogs. Pagan Min tem a personalidade mais interessante, as melhores cenas são dele e ainda por cima ele tem a melhor voz do jogo. Como que a Ubisoft não aproveitou ao máximo esse personagem? Ubisoft, vamos admitir, você perdeu uma ótima oportunidade de transformar um personagem de vocês no nível do Kratos. Os gráficos de games que mostram a natureza são sempre mais bonitos do que os jogos com construções civil, como o próprio Watch Dogs que eu já comentei. As montanhas são impressionantes e conforme você vai achando novos lugares, é impossível resistir à tentação de ir e dar uma olhada de perto. E sempre vai valer muito a pena você escalar uma montanha apenas por exploração gratuita. E ainda por ser um game em primeira pessoa, o tempo todo você fica olhando e admirando todo o mapa. Realmente um ponto fortíssimo a Far Cry 4 é a beleza de toda a Kyrat. As expressões faciais são boas e os personagens são muito bem modelados. É mesmo um game prazeroso de você ficar olhando. Claro que não dá para você comparar os outros personagens com o próprio AJ Gali na questão gráfica, porque o jogo é em primeira pessoa e você vai passar 99% do game todo sem ver o seu próprio personagem, o que de novo serve para colocar você para dentro do game. Bem diferente das experiências de jogos em terceira pessoa como o God of War ou Shadow of the Colossus. Mas todos os outros personagens de Far Cry 4 estão muito bem caprichados, como o próprio Pagan Min. Não tendo que reclamar dos controles do jogo, porque eles sempre respondem bem enquanto você se movimenta pelo game. E o fato de o jogo ser em primeira pessoa também ajuda muito. Agora, se tem uma coisa nesse game que pode ser um problema na hora de controlar, é com o mini helicóptero que você tem em Far Cry 4, porque fica difícil de você controlar ele e atirar ao mesmo tempo. Mas, com um pouco de prática, você acaba driblando esse problema. O mapa de Far Cry 4 é grande e muito denso. Você o tempo todo vai ficar confuso decidindo o que vai ter que fazer primeiro. Jogando, eu não deixava nem as plantas para trás. Eu pegava
todas. Isso porque as plantas do jogo têm cada uma a sua função no gameplay. Durante as suas caminhadas em Far Cry 4, você terá várias missões que envolvem o sistema de karma. Nesse sistema, realizar tal tarefa com sucesso vai te dar pontos de karma, mas causar o caos por aí, pilotando perigosamente a ponto de acertar inocentes ou eliminar elefantes de forma violenta, vai diminuir seus pontos do seu valor total. Você no jogo vai estar nos arredores do Himalaia, então você vai querer aproveitar a vista do cenário à sua volta. Por isso, o jogo te dá a opção de ativar a direção automática, que é mais útil nas missões que envolvem tiroteio. Eu nem gosto de usar essa tal direção automática porque eu gosto de ter controle sobre tudo no jogo. Só que mesmo assim precisei dessa tal direção para me ajudar uma hora ou outra. Dirigir os veículos do game é tão bom que você também não vai usar essa direção automática muitas vezes. As estratégias que você pode criar durante a sua guerra contra a milícia do Pagan Min são muitas. Se tiver inimigos abaixo de onde você está, pegue um veículo e coloque nele uma bomba C4. Coloque o carro na reta dos inimigos e deixe o carro descer na direção dos soldados. Detone a bomba quando o carro estiver em cima deles. Então morrer atropelado ou morrer com a explosão da bomba, aí vai do azar de cada um. É show de bola criar essas estratégias contra o exército real. No game, em alguns momentos, você pode chamar os rebeldes para o confronto, e eles vão lutar até morrer. Isso eu nunca fiz. Tá, até fiz sim uma vez ou outra, mas foi só mesmo para testar e ver como é que era. Mas no final das contas eu prefiro fazer tudo sozinho, sem a ajuda de bots para me atrapalhar. Eu gosto de enfiar na cabeça de cada soldado uma bala pessoalmente, como o que acontece em Resident Evil 6. Aquele sistema de parceria é uma merda. Você acaba dependendo da inteligência artificial de outro personagem para avançar na sua gameplay. E isso é horrível. Explorar o mapa é uma coisa que vai tomar horas do seu tempo. O que eu mais gosto de fazer é ir atrás de cada caverna para explorar e pegar os itens. É sério, cada caverna eu exploro, e você vai ter um rapel para você lançar e poder escalar as montanhas do jogo. Dá até para bancar um Homem-Aranha em algumas montanhas, e para te ajudar na hora do tiroteio, já que você vai estar em um game de guerra, você vai ter no seu arsenal pistolas, metralhadoras, shotguns, granadas e bombas. Também um arpão, um lança-chamas e o brilho maior de todas as armas desse game, o arco e flecha. É mesmo uma terapia você acertar uma flechada na cabeça dos inimigos. A lista do que você pode fazer em Far Cry 4 é enorme, e se você for jogar, é bom que você mesmo tenha suas próprias surpresas durante o gameplay. Por isso que eu não vou falar tudo. Esses exemplos que eu dei até agora foram apenas para te deixar com vontade de jogar. Se eu fosse colocar aqui uma lista de tudo que você pode fazer, esse vídeo ia ter que ter 2 partes de tanta coisa. Vale a pena também você saber qual é a estrutura geral do jogo. É assim, você ajuda a milícia, que é o Caminho Dourado, libertando torres de rádio, que por sua vez desbloqueiam novas áreas do mapa, para ganhar o controle de postos de controle e de fortalezas, e completar as muitas missões secundárias dos NPCs que moram nas pequenas aldeias de Kyrat. Essas missões secundárias variam entre caçar animais, resgatar reféns ou vingar famílias mortas. Essas missões dos NPCs são repetitivas e mesmo assim eu fiz todas. Apesar de repetitivas, elas vão alongar a sua experiência com o jogo e te dar mais pontos para você poder habilitar novas armas. A novidade desse game em relação aos seus antecessores é a possibilidade de você usar a vida selvagem a seu favor. Você joga uma isca de animais no meio de um monte de inimigos e pode aparecer animais ferozes que vão, além de comer a isca, vão estraçalhar boa parte dos inimigos. E outra opção brilhante é você habilitar a habilidade de subir em um elefante e causar o caos nos postos avançados do exército de Pagan Min. Assim, o que o jogo tem de melhor é a exploração do cenário e a beleza do lugar. E o ponto mais fraco do jogo é que as missões principais são poucas. E se você for jogar apenas a história principal, você logo vai ver que o game acaba rápido demais. Far Cry 4 é um game que bebe do sucesso de Far Cry 3 e ninguém pode culpar a Ubisoft por isso. Afinal, em time que se está ganhando não se mexe, né? E o jogo tem vantagens sobre os seus antecessores por ser um jogo com tecnologia mais avançada. No final das contas, se você pretende jogar Far Cry 4, pode ir em frente, ainda mais se você for um fã de jogos em primeira pessoa. Este não é um game apenas de tiro, é também um game com progressão de história com um visual de encher os olhos. Bom, esse é o vídeo de análise que eu queria trazer para você hoje do Far Cry 4. E se você gostou e quer que eu traga para esse canal mais vídeos de análise e você também quer indicar qual o jogo que você gostaria de ver eu analisando,
Então eu te indico que você deixe o seu like e deixe nos comentários qual jogo que você quer para uma análise no futuro. Então, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.